Tudo bem, Maria? E mãe, bom dia. Gente. Bom dia. Mauro, Rebeca, bom dia, obrigada pelo convite e desculpa pela demora, né? O Mauro está me convidando desde dezembro, eu disse para ele, Mauro, impossível, férias escolares. Aí ele falou, quando as meninas vão para a escola? Eu falei, dia 5 de fevereiro eu volto à ativa, e aqui estou eu. Primeiro, deixei as crianças na creche e estou aqui. Legal. Hoje nós vamos fazer uma conversa sobre isso, sobre o tema da educação, mas já aviso, a Maria Carlota é uma analista política primorosa, então nós vamos trazê-la outras vezes para falar da política institucional macro. Hoje vamos falar desse tema, Maria, e também da questão da Conferência Nacional de Educação, das questões da política institucional educacional do país. Fala desse caso seu, não só seu, né? Depois se descobriu que tem um monte de mulheres na mesma situação que a sua, agora esse ataque do presidente do CNPq. Conta para nós o que aconteceu e faz um balanço. Tá, Mauro. Bom, primeiro, eu queria começar dizendo que eu acho que esse tema, tanto da Conferência Nacional de Educação e das políticas educacionais, quanto o debate sobre a ciência e gênero, né, não são temas menores da conjuntura, né, porque eles tendem a ser tratados assim. E por que não são temas menores? Né? Detalhes. Porque o bolsonarismo colocou a disputa pelo conhecimento, né, pelo lugar que o conhecimento ocupa na política, no centro do debate. Nem fomos nós, né, que pautamos isso. Eles colocaram, eles disputam sistematicamente, né, e isso tinha a ver com as minhas pesquisas, né, que a minha história de investigação, né, nas ciências sociais passa pela sociologia do conhecimento, e eu fui caminhando para uma sociologia da extrema-direita por essa via. Né? Eles tematizam muito essa questão. Então, esse acho que é um primeiro ponto. No caso desse parecer, o que acontece? A Bolsa Produtividade, o CNPq, ele tem 2 editais que acontecem todo ano. A Bolsa Produtividade, que financia, o nome é muito ruim, mas é uma bolsa para financiar pesquisadores. E o edital universal, que financia pesquisas. É parecido, mas é um pouco diferente. Né? Você tem mais autonomia, a Bolsa Produtividade, o pesquisador tem mais autonomia, e no universal você tem uma pesquisa financiada, com metas, então é mais restrita. Mas são 2 editais fixos, tá? Então, o que acontece? É muito comum os professores universitários submeterem todo ano para a Bolsa Produtividade, porque você ganha um financiamento a mais. E como a gente está com restrição salarial, é importante, porque coisas que saem do nosso salário, que é, por exemplo, compra de livros, financiamento para ir para congresso, a Bolsa financia. Tá? Então, é uma bolsa que te ajuda muito nesse sentido. Bom, eu submeti, eu tinha muita chance, porque o CNPq tem áreas, e a minha área, que era Ciências Sociais, você já tinha esta regra que eles universalizaram. Para cada gestação ou adoção, você tinha 2 anos a mais. Então, como eu tinha tido 2 gestações no período dos últimos 5 anos, eu estava concorrendo com 9 anos. Então, eu era uma concorrente forte, né? Digamos assim, porque eu estava concorrendo com 9 anos e eu continuei, até as pesquisas do Parenting Science mostram isso. Você não tem um impacto tão imediato, não é quando você vê, as filhas são muito pequenininhas, acabaram de... Então, assim, não daqui a 4 anos, ao longo dos próximos 4 anos que esse impacto vai se fazer sentir de maneira mais drástica. Então, eu estava concorrendo, achei que eu... E mais do que isso, o que eu acho importante, né, só para fazer uma avaliação, você me corta aí se eu estiver falando demais. O que acontece é que já havia, desde a pandemia, desde antes até, por conta desse contexto do governo Bolsonaro, né, de ser um movimento masculino de reivindicação do conhecimento, muito ligado à masculinidade e o conhecimento. Né? E a pandemia, que teve um impacto muito grande sobre as mulheres, e mais, né, como as mulheres, na ciência, a presença das mulheres é muito segmentada. Elas estão muito presentes nas ciências da saúde e nas ciências sociais. E durante a pandemia, as ciências da saúde tiveram muita importância. Então, o impacto sobre as mulheres, né, na pandemia, com a questão do cuidado, e a força que elas tinham na área que estava no centro dos embates, né, porque por conta dessa segmentação, fez, e esse bolsonarismo, esse masculino atacando a ciência, isso tudo gerou um caldo que é muito importante para entender a repercussão que esse caso teve.
né? O movimento Parents in Science, que é a parentalidade na ciência, até o nome é em inglês, porque não existe em português uma palavra, né, que designe pais e mães, dando visibilidade para as mães, né? Se a gente fala os pais das crianças, já oculta a mãe ali. Até aqui no bastidor, a Patrícia Valim me corrigiu, falou, não é movimento internacional, não, é movimento brasileiro, Parents in Science. Isso, exatamente. É um movimento brasileiro que tem impacto internacional. Elas até publicaram, a Fernanda publicou na Science, na Nature, perdão, um texto muito interessante sobre este caso do CNPq, a repercussão. Então, o que eu estava dizendo é que então, esse contexto da pandemia, né, da força que as mulheres ganharam na ciência durante muitos anos, o ataque do bolsonarismo, esse contexto, né, em que os cuidados né, de repente estava todo mundo trabalhando em casa e aí a desigualdade de gênero explode, né, que já é muito forte, ficou muito evidente, tudo isso gerou um caldo, né, que tem a ver com a origem desse movimento, Parents in Science, e da rede brasileira de mulheres na ciência, da qual a Patrícia partiu também, né? A gente é uma rede de mulheres cientistas que começou a se organizar. Então, quando esse caso saiu, por que ele repercutiu, né, com tanta força? Porque você tinha uma organização das mulheres cientistas, das mulheres na ciência, e a gente não estava mais tolerando, já tinha isso não é mais tolerável. O que foi grave nesse caso, e com isso eu concluo? É que na minha área havia esse incentivo para as mães submeterem, né? Que era ter 2 anos a mais. Em outras áreas, não. Ficava a cargo de cada área. Foi isso que o CNPq mudou. Ele universalizou isso. Tá? Então, eles me incentivaram, né, a submeter e me avaliaram com um parecer que obviamente não podia ter chegado até mim, porque ele era muito violento, né? Ele dizia que eu não tinha feito doutorado no exterior, pós-doutorado no exterior, perdão, e que eu não tinha tido um edital universal financiado por conta das minhas gestações. Primeiro que era mentira, porque eu tinha tido um edital, um financiamento do CNPq no universal. E outra que a questão do pós-doutorado no exterior, que é outro tema que detalhe, viu, Mauro, que eu vou contar aqui para vocês. O projeto que eu submeti nessa bolsa era sobre o uso do exterior como legitimação nacional. Então, era sobre isso o projeto. Era o mais impressionante, que eu estava analisando como uma reação das elites à democratização do ensino superior nacional é que você passa a valorizar o exterior muito mais. E detalhe, com novos padrões de circulação no início da carreira, né, com financiamento familiar. Então, foi engraçado, porque ele ou ela, mas eu acho que é ele, né, me avaliou, usou contra mim justamente o argumento que eu estava querendo avaliar criticamente no meu projeto. Mas o detalhe, só para concluir, é que isso é que eu achei escandaloso e foi isso que me incomodou muito. Foi eles me incentivarem outras mulheres, né? Porque é um incentivo, você dá 2 anos a mais, está incentivando, vai lá, submete. E você não filtra a violência de gênero contra elas. Isso não pode acontecer, né? Então, eu acho que tem que ter... eu acho que esse caso repercutiu porque havia essa organização de mulheres, e aí é absolutamente surpreendente que o presidente do CNPq saia com uma fala, né, que depois foi até tirada do ar, o que para mim só ficou pior, porque parece que descredibiliza o que o movimento, né, era essa intenção, né, abafar e descredibilizar o movimento Parents in Science, que foi parte do grupo de transição, né? Participou dos debates e tal. Então, o que eu quero só dizer que é surpreendente, porque ele mostra na fala dele um profundo desconhecimento sobre o que é reivindicado, e ele sai com o argumento de que as mulheres não precisam de políticas paternalistas, né? Primeiro, o termo é horrível, né? Paternalista, pois é. De pater. Então, assim, é como se... E mais, né? Então, assim, em si já é horrível, mas ele mostra um desconhecimento, porque o CNPq, né, porque ele diz que o movimento Parents in Science pediria editais específicos. Primeiro que editais específicos já existem no mundo inteiro, existem no Brasil, na FAPERJ, por exemplo, e é super interessante, porque é uma política afirmativa, e nós precisamos de política afirmativa. E o CNPq está fazendo política afirmativa, tem um edital aberto para mulheres negras,
né? E é super importante, né? Aí o texto da Letícia, da Fernanda e da Patrícia. A Patrícia é da rede, ela assina, né? Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Então, o que eu só ia dizer que assim, o CNPq já está fazendo isso. Quando ele chama isso de paternalista, né, as mulheres não precisam de política paternalista, o que ele está dizendo é que todas as políticas afirmativas dificultam a avaliação de mérito. Isso é um absurdo. Né? As cotas mostram que isso é totalmente errado, né? A política de cotas é um sucesso absoluto. Então, assim, eu acho que a gente tem o que para mim foi mais grave na fala dele, né? Nesse caso, é que ele está descredibilizando todo um conjunto de políticas, né? Que se mostraram essenciais para uma revolução, entre aspas, né? No plano educacional, de democratização, de incentivo. A presença de outros grupos, de outros corpos, né? De outras experiências no processo de produção de conhecimento, que é justamente um dos alvos que o bolsonarismo ataca. Isso é que eu acho grave nesse caso, sabe? Sim, nossa, Maria, olha, a gente teve acesso aqui, né, ao seu caso, como o Mauro trouxe na abertura da entrevista, né, e realmente choca bastante a gente, porque essa questão da maternidade para a mulher, ela é colocada sempre, não só na ciência, mas em todas as outras áreas, né? A gente falou aqui um tempo atrás sobre a política do cuidado, né? Quem deixa de estudar, quem abandona a faculdade, quem deixa de concluir os estudos, são mulheres que precisam cuidar. E quando você trata de um tema como esse, de uma política afirmativa, né, ser colocado em xeque por essa questão do mérito, é de fato, né, nojento da gente discutir isso aqui. E a nossa comunidade tem se manifestado, olha, com o seu relato. A Maiana Azevedo diz: importante ter um corte dessa fala para nós, pesquisadoras, compartilharmos em nossos grupos. A gente vai providenciar isso também. A Luciana Gatti é uma mulher cientista, também parceira nossa aqui do Café, e ela diz: Mauro, o machismo na ciência é muito pesado e devemos nos unir. Eu acabei de levar um golpe feio. Temos realmente que ter uma organização para combater o machismo. E ela pede para passar o telefone para você, Maria. Depois a gente também faz. Já mandei no bastidor o telefone o celular da Maria para a Luciana e vice-versa, para as duas fazerem. Não sei se você conhece a Luciana Gatti, talvez a maior cientista ambiental brasileira, né, com projeção internacional, estava lá na COP e ela tem me relatado, vamos ver se ela vai relatar aqui de público, mas tem relatado no bastidor isso, a ofensiva machista contra ela nessa área dela. Exatamente. Aqui a Margarete Gaspar de Almeida diz: olha, ser mulher nesse país é quase um troféu diário. Eu entrei na USO com 39 anos. Podem imaginar como foi. Deve ser USP, deve ser USP. Imagino que seja USP. E aqui, né, um comentário de um homem, só para a gente poder pegar um gancho para a próxima fala, que ele diz: maternidade é opção, Souza Braz. Pois é, a paternidade também. Em nenhum momento você vê homens desistindo de suas carreiras porque têm filhos. Então, não, eu posso comentar essa fala do Souza Braz, que eu acho que é um ponto para mim muito importante. Legal. Eu acho que existe uma assim, eu tinha muita dúvida, né, como várias mulheres cientistas, né, se eu queria ser mãe ou não. Então, por quê? Porque a maternidade é para muitas mulheres uma imposição, né? Porque aquela ideia de que você só é uma mulher completa, como você é mãe, é muito machista. Então, eu acho que é muito importante frisar que realmente é uma escolha. O problema é isso que a Rebeca falou, é uma escolha, mas ser pai também é uma escolha. O que é absurdo, né, é que num contexto em que, como a Rebeca falou, que você escolhe, só as mulheres pagam o preço da escolha, os homens não. E isso é que é o mais importante, é que o movimento Parenting Science faz várias pesquisas que mostram isso com dados. E mais, né, nós temos, né, muitas indicações, por exemplo, desde pesquisas feitas pelo IBGE sobre tempo de trabalho, né, em atividades domésticas, as mulheres gastam muito mais tempo do que os homens, né? Para dar um dado, mas tem vários outros, né, que já estão mais do que provar, tanto que as mulheres ganham menos, né? Então, tudo isso tem a ver com o fato de que, embora os dois escolham, é as mulheres que sofrem o impacto. E isso acontece na ciência de maneira muito brutal, dentre outras coisas, porque essa ideologia, né, de que a ciência não tem... que é uma ideologia mesmo, né? A ciência não tem cor, a ciência não tem sexo, a ciência... é tão forte que no parecer esse que menciona as minhas gestações, a frase completa é: o pesquisador, me chama numa... o pesquisador
não teve, provavelmente as suas gestações. Ele sabia que eu era uma mulher, mas ele me chama no masculino, porque em tese ele não está olhando para isso, mas ele está, né? Então, essa ideologia de que a ciência, a partir do momento que você entra na academia, tudo aquilo que você carrega na sua história, na sua corporalidade, fica fora. Isso é falso, absolutamente falso. E aí, Mauro, Rebeca, tem um ponto importante nesse caso, para a gente, né, extrapolar aqui a reflexão, que é o seguinte: o Ricardo Galvão, Mauro lembrou bem, ele é um símbolo da resistência ao bolsonarismo. Ele foi demitido do INPE, né, em função da divulgação de dados sobre desmatamento, né, que o Bolsonaro desmentiu no seu negacionismo, negou, né, que eram verdadeiros, e obviamente eram verdadeiros, né, e ele foi demitido nesse embate. Ele virou um símbolo, né, desse processo. E desses anos Bolsonaro, né, um símbolo de resistência da ciência. E tanto o movimento Parents in Science quanto a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, como eu mencionei, também se formam nesse contexto, né, das mulheres também se organizando para resistir a tudo isso. Todo esse embate é fruto deste movimento, desse caldo de cultura ligado à resistência ao bolsonarismo, aos ataques que o bolsonarismo fez, não só ao conhecimento, né, mas a todo o sistema educacional e de produção e distribuição de conhecimento, que é o sistema educacional e o sistema científico. Só que existem duas maneiras de você reagir ao bolsonarismo e aos ataques da extrema-direita. Neste caso e em todos os outros. Um é você afirmar o que tínhamos como maravilhoso, né? Ou seja, a ciência funcionava maravilhosamente bem, era tudo perfeito, nenhuma crítica pode ser feita, né? É uma posição defensiva e conservadora em alguma medida. Uma outra é dizer o seguinte: para vencer o bolsonarismo e a extrema-direita, nós precisamos avançar, né? A ciência ela tem que ser mais e melhor. Ela tem que reagir não conservando, mas se transformando e melhorando. Isso vale para todas as políticas, né? Existe uma reação conservadora aos ataques da extrema-direita e uma reação transformadora. Nós defendemos uma reação transformadora. A melhor maneira de você resistir aos ataques do bolsonarismo é produzir mais daquilo que eles atacam, mais democratização, né, do conhecimento, mais mulheres na ciência. Então, assim, eu acho que esse caso ele mostra muito essa divisão que existe, entre aspas, né, na ciência brasileira, no sistema educacional, daqueles que querem resistir conservando, né, com uma resistência conservadora e uma resistência transformadora. Nós defendemos uma resistência, né, que transforme, que use essa crise para nos colocar além, né, de onde estamos. Mauro, deixa eu só pontuar uma coisa antes de você retomar a fala, que eu queria pontuar aqui um outro caso que a gente está acompanhando, que mostra que, independente da mulher escolher ser mãe ou escolher não ter filhos, ela vai estar sempre, Maria, no centro de alguma decisão de um homem, né? A gente está acompanhando o caso aqui do Hospital São Camilo, que se negou a colocar o DIU em uma mulher que foi procurar esse hospital porque ela não desejava ter filhos. Em um juízo, um homem, o Otávio Tiotti Tokuda, disse que o hospital está certo, que ele tem total direito de não fazer tal procedimento. Então, não importa a posição que a mulher tome, ela vai estar sempre sendo julgada e avaliada por um homem e por toda a sociedade. Ô, Rebeca, e tem um outro aspecto importante, que é o seguinte: nós estamos discutindo maternidade, né, ou parentalidade, cuidado de crianças, mas, na verdade, quando a gente fala, isso é só um aspecto do cuidado. Né? Quando um homem fica doente, né, ou quando alguém fica doente na família, em 99,9% das vezes o cuidado recai sobre mulheres, mesmo que elas não tenham filhos. Então, as mulheres cuidam das crianças, as mulheres cuidam dos doentes, as mulheres cuidam dos idosos, cuidam do trabalho doméstico. Então, veja, meu caso envolve maternidade, este caso, né? Nós estamos discutindo aqui a maternidade, né? Mas o centro do debate são as políticas de cuidado como um todo, que recaem sobre as mulheres. Mesmo isso não é uma escolha, ela não tem como. Isso é uma estrutura social. É isso. Eu acho que essa é uma questão importante que você traz em relação à qualidade do diálogo
no interior da chamada Frente Ampla, ou mesmo dos setores progressistas, né? Isso. Há uma ideia de que para derrotar o Bolsonaro, a gente precisa não fazer qualquer crítica, né, no interior da frente, né? Então, não vai falar mal do Ricardo Galvão, porque afinal ele foi tão importante, né, e de fato foi, na luta contra o bolsonarismo, na resistência ao INPE. Então, criticar o Galvão é favorecer o bolsonarismo. Transportando isso para o macro do governo Lula, é mais ou menos esse discurso. Não pode criticar o Lula, porque se você critica o Lula, você está favorecendo o bolsonarista. Então, é preciso aprovar in totum o que o governo faz, porque senão você está fortalecendo o bolsonarismo. Acho que você traz uma outra perspectiva. Você fortalece a luta contra o bolsonarismo, lutando contra o bolsonarismo no interior da Frente Ampla, mas a crítica no interior da Frente Ampla é saudável e é necessária, porque a tendência é de prevalecer as posições conservadoras. Nós vimos agora o presidente Lula, falei aqui, mostramos aqui mais cedo, na sexta-feira, no ato lá de filiação da Marta, fazer um ataque às candidaturas de mulheres, de negros, de LGBT, de indígenas, sob a alegação, não pode, nós precisamos parar com essa coisa das pessoas se lançarem só porque são mulheres, só porque são negros, só porque são LGBT, só porque são... Mas, presidente Lula, e tem que ir os movimentos representativos. Quem é que está à frente dos movimentos nesse país hoje, se não são as mulheres, se não são as pessoas negras, se não são os LGBT, se não são os indígenas, né? E é incompreensível. Desculpa, Mauro. Não, é isso. Não. Fazer a crítica à burocracia, o Gilmar Tato e aos burocratas do partido, ele não faz, né? Que são os responsáveis pelas derrotas do PT. Não são as mulheres, nem os negros, nem os indígenas que têm levado o PT a derrotas. Né? Não, e é incompreensível essa fala do Lula, porque essa semana saiu uma pesquisa que, na verdade, a gente já sabe isso, mas teve uma pesquisa sistemática, se eu não me engano, semana passada, no Financial Times, mostrando o gap ideológico entre homens e mulheres. Então, uma das questões que está ligada, não é a única, tá? A ascensão da extrema-direita tem muitas dimensões, mas uma delas é a dimensão de gênero. É um movimento masculino. No seu núcleo duro, né? Os primeiros a aderirem e os que mais tarde abandonam o Bolsonaro, né? São os homens, né? Especialmente os homens brancos. Tanto é verdade que a eleição do Lula está diretamente ligada ao voto da população negra, né, que foi aonde ele teve a maior diferença. Este recorte, o Felipe Nunes da Quest sempre lembra, este recorte foi um dos... Ele emergiu e se consolidou e foi um dos mais importantes. E as mulheres. Então, eu não entendi porque o Lula resolveu atacar, em alguma medida, a sua base de sustentação. É o movimento, Mauro, oposto do bolsonarismo. Eu chamo, em várias análises políticas que eu faço, eu sempre lembro que o bolsonarismo é um movimento que funciona numa lógica radioativa. Ele agita o seu núcleo e ele vai conquistando a sociedade porque o seu núcleo está muito agitado e muito militante. A gente faz o movimento oposto. A gente esfria o núcleo e quer ganhar a maioria por adesão, só que não funciona assim na política. Política não é aritmética, né? Então, esse movimento radioativo do bolsonarismo tem se mostrado muito forte. E eu achei surpreendente que o Lula tenha jogado uma água gelada no seu núcleo duro para resfriar no ano eleitoral. Achei bem surpreendente. Não, e no momento em que a política de cotas para as candidaturas femininas e negras e indígenas está sob ataque. Exato. Né? E aí a minha questão é simples. Por que é que política de cota na educação, que o governo defende com unhas e dentes, é positivo e não seria positiva na política, entendeu? Por que na política a política de cota é ruim? Porque em Mutatis Mutandis é disso que o Lula falou, ó. Nada de política de cota na política. Tem que sair quem tem voto, tem que sair quem é líder e tal. E por que isso seria, então, bom na educação e ruim na política? Não dá para entender. Né? Ainda mais com isso que você falou, né? Que a base eleitoral dele é composta por mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+. Né?
realmente. Exato, e nós sentimos a realidade de forma diferente, né? O que me atinge enquanto uma mulher preta é diferente do que atinge a Maria enquanto uma mulher branca. O que o LGBTQIA+ passa, eu não vou conseguir sentir na mesma dimensão e na mesma proporção. Então, precisa, sim, haver essas lideranças, a liderança, sim, de cada segmento militando na política. Eu acho que é fundamental, porque só assim as decisões se tornam assertivas, de fato. Maria Carlotto. Rebeca, você gostou da Maria Carlotto? Acho que você não conhecia ela ainda, conhecia? Não, não conhecia pessoalmente, mas adorei. Por favor, volte, Maria, aqui com a gente para discutir outras coisas, outras pautas. Adorei os posicionamentos. Obrigada. Gostei demais também. Tá Você bom. promete que volta, Maria? Volto, Mauro, agora tá tranquilo. Só férias escolares, que é uma coisa realmente. Não é que essa Agora, foi especialmente complexa. né? Tá bom, querida. Obrigado. Boa semana para você. Tchau, Tchau. tchau.